Pedimos, Senhor, a Tua presença neste momento, que neste momento, ó Deus, o Teu Santo Espírito venha falar com a igreja. Usa, ó Deus, a minha vida, Senhor, usa-me a mim, Pai, como um vaso, Senhor, para transmitir a Tua vontade, Senhor, a Tua palavra a cada vida. Prepara, ó Deus, a igreja, Senhor, que cada um se concentre na Tua palavra, no Teu querer, e que todos venham escutar a Tua voz nesta noite, e que ao final desta mensagem, Senhor, nós venhamos a tomar partido, Pai, na Tua obra, que nós venhamos a tomar decisões sobre as nossas vidas, em cima daquilo que nós ouvirmos nesta noite. Te entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Pai, e pedimos a ação do Teu Santo Espírito, porque é Ele que convence, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças que têm até 8 anos de idade vão acompanhar a irmã Carol, né? Alguns já acompanharam. Se tem mais alguma criança que tem até 8 anos de idade, pode passar na salinha lá atrás com a irmã Carol. Os mais velhos nós entendemos que já podem acompanhar o culto, né? Tem que assistir a pregação. Os menores, né? Às vezes não conseguem parar, né? Então a gente leva para a salinha para ter a lição lá atrás com a irmã Carol. Nós temos uma escala de 4 irmãs, hoje era a vez da irmã Carol. Irmãos, um versículo, né, que eu li no comecinho dessa mensagem, que faz uma pergunta, né? Ele traz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu comentei lá atrás com o irmão Wagner que eu achei interessante que todos os hinos cantados, todos os louvores entoados, depois que eu passei a direção para o irmão Luciano, eles tinham a ver com a mensagem. E nós não combinamos isso, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo, e ele trabalha na mesma direção, né? E eu fico feliz de saber que a palavra vem de Deus, que é Deus que traz essa palavra. E com certeza Deus tem algo para falar com cada um de nós nesta noite. E nós temos então uma afirmação. Irmãos, esta carta foi Paulo que escreveu aos cristãos que viviam em Roma. E ali em Roma era uma igreja que foi fundada, não se sabe por quem exatamente. Ela não foi fundada por Pedro, ela não foi fundada por Paulo, mas ela foi fundada por alguns cristãos que não se sabe exatamente quem. Alguns teólogos afirmam que quem fundou esta igreja foram cristãos, pessoas romanas, da cidade de Roma, que estavam naquele momento em que Pedro pregou e que se converteram 3.000 almas. Alguns acreditam que alguns irmãos que estavam ali ouviram o Evangelho, se converteram, retornaram para Roma e ali fundaram uma igreja. E agora nós temos o apóstolo Paulo instruindo estes crentes, né? E o interesse de Paulo era passar os fundamentos básicos da fé e era motivar os crentes. A minha tendência na hora de pregar sempre é sentar o porrete. Eu sou um cara que prega para sentar o porrete, exortação. Esse é o meu estilo. Mas hoje Deus me leva a levantar a igreja, a motivar a igreja, a trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que traz esperança. Porque Deus sabe que tem muitas pessoas com pouca esperança. Deus sabe que tem muitas pessoas sofrendo, muitas vezes pensando na felicidade que nunca teve. Pessoas que conseguem sorrir para os outros, mas por dentro estão mortas. E Deus então me traz para trazer essa mensagem de ânimo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se vocês forem observar com as pessoas que vocês convivem, muitas pessoas sorrindo, mas por dentro estão mortas. É só uma aparência diante da sociedade, mas por dentro é uma tristeza. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Deus sendo por nós, ninguém pode ser contra nós. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que se nós temos Deus, nós somos vencedores. A palavra de Deus está dizendo que se Deus está conosco, não tem derrota. Existe um louvor da cantora Thalita, uma cantora antiga, talvez alguns irmãos conheçam, que ela canta um louvor que diz que derrota não é coisa de cristão. O cristão, ele não pode viver na derrota. O cristão, ele passa por momentos de dificuldade, nós vamos ver mais aqui adiante, tribulações, mas a Bíblia afirma que a derrota não é coisa de cristão. O cristão, ele surge para ser vitorioso, para ter vitória. E eu queria nessa noite, irmãos, ver com os irmãos algumas coisas que vêm depois. Eu queria pedir que os irmãos mantivessem a sua Bíblia neste texto, Romanos 8:31, aberta, porque nós vamos examinar alguns textos que vêm posteriormente, vêm depois. E eu queria destacar 3 coisas que nós vemos depois do versículo 31, que me leva a confiar em Deus, a crer que Deus estando comigo, ninguém pode ser contra,
a crer que Deus estando na minha vida não há derrota, a crer que Deus estando na minha família não há separação. Porque muitas vezes a gente vê a família sendo destruída, mas se Deus está na família, não tem desgraça. Nós precisamos colocar Deus ali. E eu queria ver 3 coisas que me levam a ter essa confiança, porque eu tenho que ter base para ter essa confiança de que Deus vai me sustentar. E ali no versículo 32 até o 34, ele fala de um sacrifício. E a primeira coisa que me leva a crer que eu sou vitorioso, que eu vou vencer, que eu sou feliz, que não me falta nada, é o fato de que um sacrifício aconteceu. Um sacrifício foi feito, e isso é para mim a primeira garantia. Quando nós fizemos um contrato de algo, no contrato existem várias cláusulas. E existem contratos que têm cláusulas que te dão garantia. Por exemplo, quando você pede um empréstimo no banco, o banco precisa ter uma garantia que você vai pagar o empréstimo. Então, normalmente a cláusula às vezes é um seguro de vida. Eles te fazem, juntamente com o contrato de empréstimo, assinar um seguro de vida. Porque o banco tem que ter uma garantia de que se tu bater as botas, vai ter dinheiro para pagar a conta. Então tu faz o seguro de vida junto. As pessoas que possuem uma residência, por exemplo, se você tem uma propriedade com escritura, você pode comprar uma outra propriedade e não precisa nem ter uma carteira assinada para comprovar. Porque você compra outra propriedade e você dá a sua propriedade como garantia. Por exemplo, eu estou esperando pagar o meu apartamento, que eu já paguei 5 anos, são 10. Quando ele encerrar os 10 anos, eu terei a escritura dele, então eu posso chegar lá na caixa e dizer assim, eu quero comprar aquela casa lá, mas eu não tenho como garantir nada. Então eu digo assim, a minha garantia é o meu apartamento. Eu vou pagar vocês mensalmente, eu vou pagar esta casa, e se eu não pagar, vocês tomam um apartamento de mim. Então ele serve como garantia, é um método de comércio. E aqui eu queria falar sobre uma das garantias que nós temos e que nós somos vencedores. E essa garantia é o sacrifício. O versículo 32 até o 34 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, versículo 32, como nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 32 dizendo que Deus ele não poupou nem o próprio filho, mas ele entregou o filho por cada um de nós. Deus poderia ter poupado Jesus Cristo, mas Deus ele não poupou Jesus Cristo. Deus ele não teve misericórdia nem do próprio filho, porque ele queria que nós tivéssemos a garantia de que nós teríamos uma vida em comunhão com Deus, de que nós teríamos uma vida vitoriosa, uma vida em abundância. Então ele não poupa nem o próprio filho. E o versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, quem trará alguma acusação contra aqueles que estão na presença de Jesus? É isso que o versículo 33 está dizendo. Foi feito um sacrifício, Jesus morreu naquela cruz, e depois que Jesus morre naquela cruz, e eu aceito Jesus Cristo na minha vida, eu creio em Jesus Cristo, o versículo 33 está dizendo que ninguém pode intentar acusação contra aqueles que são escolhidos de Deus, porque é Deus que justifica. Cada vez, irmãos, que alguém se levantar contra aqueles que estão na presença de Cristo, essa pessoa se levanta para cair. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque não tem como intentar acusação contra aqueles que são do Senhor. E nós sabemos que quando nós servimos a Deus, Satanás vai usar pessoas para se lançar contra nós. Mas se nós estamos firmados na presença de Cristo, não vai acontecer nada. E a pessoa que intenta a acusação, ela acaba caindo, porque é Deus quem a justifica. É Deus que mantém em pé aquela pessoa. Isso eu fico pensando do ponto de vista do ministério, né? Eu tomei uma decisão em março do ano passado em me dedicar ao ministério pastoral. E eu sei que durante este período algumas pessoas intentarão acusação, tentarão derrubar. Mas essas pessoas não farão isso por elas mesmas. É Satanás trabalhando nas vidas para derrubar. E o que eu tenho que crer? Que nada pode me derrubar, que nada pode me parar, porque foi Deus que me colocou nesta posição e Deus é que sustenta. Assim como a sua vida, meu irmão, se Deus te escolheu, se Deus está abençoando a tua vida, se Deus está na tua vida, não tem como ninguém se lançar, se levanta para cair, para ser derrotado. É mais ou menos aquela coisa, as pessoas às vezes passam tempo maquinando coisas contra a vida dos outros, e quando vê as pessoas
com que estavam maquinando, estão crescendo, e aquela pessoa que perde tempo e não cuida da sua vida, ela acaba vendo a vida do outro crescendo e a dela sempre na mesma miséria, ou a dele sempre na mesma miséria. Então o versículo 33 fala que não há acusação contra aqueles que são do Senhor. E o versículo 34 fala: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que condenação pode haver para aqueles que estão em Jesus? Aqui fala que Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo está à direita de Deus, sentado à direita de Deus, e Ele intercede por nós. Ele está do lado do Pai dizendo: eu paguei a dívida deles. Ontem eu estava discutindo com o irmão Wagner sobre a questão de nós merecermos ou não merecermos, a salvação. Ontem nós estudamos sobre a Nova Jerusalém, começamos a pensar sobre o céu, sobre a glória, e nós entramos nessa questão: será que eu mereço? E uma coisa, irmãos, que nós temos que entender claramente é que nenhum de nós merece. Eu não mereço estar aqui pregando, eu não sou digno disso. Você não merece estar aí escutando. Nós não merecemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Se nós formos olhar o Evangelho fala que nós não somos merecedores. Por isso que a palavra diz que é pela graça. O que significa graça? Favor não merecido. Nós não merecemos, mas a Bíblia está dizendo que à direita de Deus está Jesus Cristo, clamando por nós, intercedendo por nós. Cada vez que eu, o Ney, faço uma burrada bem grande e eu olho para mim, eu fico pensando assim: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu não mereço nem estar ali pregando, eu não sou digno disso, eu não mereço estar na presença de Deus, porque olha só quanta coisa errada eu faço, como eu erro. Eu tento acertar, mas eu erro. Mas o que acontece? Jesus Cristo está na direita de Deus e Ele está dizendo assim: não, o Ney não merece, mas eu paguei por ele, ele não deve mais nada aqui. Eu morri naquela cruz para que ele agora pudesse ter acesso ao Pai. Então, irmãos, se nós esperarmos merecer alguma coisa, nós nunca vamos servir a Deus. Existem pessoas que não se firmam na caminhada, não se firmam com o Senhor, porque deixa o diabo falar no ouvido que ele não é merecedor. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho muita coisa errada na minha vida. Eu não posso firmar um passo com Jesus Cristo porque tem muita coisa que eu tenho que mudar. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. E se nós ficarmos, irmãos, esperando sermos merecedores, nós nunca nos achegaremos a Deus, porque é pela graça. Jesus Cristo passou por nós, Ele pagou a nossa dívida. Nós somos pessoas merecedoras de sermos queimados no fogo do inferno, mas Jesus Cristo, Ele vai lá e Ele se faz maldição por cada um de nós, e agora não há mais condenação, não há mais nada sobre nós. Então, meus irmãos, por que nós precisamos crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Jesus Cristo pagou a minha dívida. Jesus Cristo pagou a minha dívida, e eu não preciso mais baixar a cabeça. Não porque eu mereça, mas porque Jesus Cristo morreu no meu lugar. Agora foi cantado um louvor sobre Galileu, falava de Jesus. Cantaram antes um outro louvor que também falava sobre morte, E eu fico pensando: Jesus Cristo, Filho de Deus, com toda a sua glória, não precisava ter vindo, nesta terra para morrer por cada um de nós, mas Ele vem. Ele vem por amor, Ele se torna homem, Ele sente todos os desejos que nós sentimos, os desejos pecaminosos. A única diferença é que Jesus nunca pecou, Jesus morreu sem pecado, e Ele chega num momento onde Ele se entrega. Ninguém prendeu Jesus, ninguém levou Jesus Cristo para morrer na cruz, ninguém. Ele se entregou. A Bíblia diz que Jesus Cristo se entrega, porque nós temos um relato na Bíblia que no momento que os soldados iam prender Jesus, Pedro corta a orelha de um soldado, e Jesus acha ruim aquela atitude, porque Jesus estava se entregando. Ele se entregou por cada um de nós, e Ele segue aquele caminho dele da cruz, e ali naquele momento onde Ele morre naquela cruz, Deus abandona o seu Filho. Deus, Ele entrega Jesus na cruz e diz: está ali. E Ele vira o rosto, como se Deus virasse o rosto e fosse embora. O mesmo que você pegar o seu filho e dizer assim: está aqui, faça o que quiser dele, vai embora. A Lara, um dia que agora tem filho, sabe o que é isso. Ninguém faz isso. Deus fez, entregou o seu Filho naquela cruz, para que nós pudéssemos ter ligação com Deus. Ninguém consegue ter relação com Deus se não for através de Jesus Cristo. Quando você faz uma oração, você não consegue ser ouvido por Deus se você não disser na sua oração: em nome de Jesus Cristo. Nós chegamos até Jesus através de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Existe uma religião que diz que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que só há um caminho, um único caminho que leva a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Assim como nem todas as estradas levam a algum lugar. Só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, houve um sacrifício. E no versículo 35 eu queria destacar uma segunda coisa que me leva a crer que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. Que me leva a crer que se Deus estiver na minha vida, eu terei vitória. O versículo 35 ele fala sobre o poder de Jesus Cristo. O poder que Jesus Cristo nos dá. O versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Vocês notem que o versículo 35 fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele começa a questionar algumas coisas. Será que a tribulação vai te separar de Deus? E talvez eu pergunte isso para ti hoje. Será que a dificuldade vai te separar de Deus? Quer dizer então que se a tua vida está andando bem, tu está firme. Agora começou a vir a dificuldade, tu vai abandonar Deus. A palavra de Deus está dizendo que mesmo vindo a tribulação, nós não podemos abandonar Deus. E ali fala que quando vem a angústia, daí eu pergunto, será que o crente pode ter angústia? Aqui está dizendo que a angústia vem. Existem momentos que a tristeza vem, mesmo nós servindo a Jesus Cristo. Existem momentos que o nosso coração se entristece. E será que essa tristeza que nós sentimos é motivo de abandonar Deus? Abandonar Jesus Cristo? Aqui fala depois no versículo 35 sobre perseguição. A perseguição também vem. Irmãos, quando nós nos colocamos para servir ao Senhor, as perseguições vêm, as pessoas se lançam contra. Se tu não quer ter perseguição, vive escondido, não diz que tu é crente. Porque quando tu disser que tu é crente, tu vai ter pessoas que vão te admirar, mas tu vai ter pessoas que vão debochar da tua cara e vão rir da tua cara. Então a perseguição é algo natural também. Mas agora porque eu estou sendo perseguido, estão rindo de mim, eu vou abandonar Deus também? Será que eu vou fazer isso? Aqui Paulo está falando sobre perseguição. E eu queria mostrar para os irmãos o que era a perseguição naquela época. Hoje a perseguição é alguém falar mal, alguém rir, alguém debochar. Mas naquela época, irmãos, esse livro aqui ele foi escrito em 56 depois de Cristo. Mas no ano 64 depois de Cristo, começa-se uma grande perseguição contra os cristãos. O imperador romano ele começa a perseguir os cristãos. E sabe o que eles faziam com aqueles que serviam a Jesus? Eles tinham as arenas dos leões ali no Império Romano, né? E mais ou menos que nem a arena que hoje a gente coloca os boi, o pessoal do pano, aquele para fazer o negócio do boi, né? Só que naquela época era uma arena cheia de leões dentro, leões famintos dentro, e ao redor todas as pessoas ali para assistir, como um estádio, né? A plateia. E eles pegavam homens, mulheres, crianças, pessoas que serviam a Jesus Cristo e jogavam para dentro da arena. E aquelas pessoas eram estraçalhadas pelos leões. E era divertimento no Império Romano, na época após 64, até o ano de 313, era divertimento com o povo romano ver as crianças sendo estraçalhadas pelos leões, ver as mulheres sendo estraçalhadas pelos leões, os homens sendo estraçalhados pelos leões, e eles chegavam a esse ponto de serem estraçalhados, porque quando eles recebiam a proposta de abandonar Jesus, ou morrer, eles diziam, eu vou morrer, mas eu não abandono Jesus. Hoje em dia nós abandonamos Jesus por qualquer coisinha, nós desistimos da igreja por qualquer coisinha, e nós muitas vezes não valorizamos o que Jesus fez por nós, o que muitas pessoas passaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Irmãos, esta palavra, a Bíblia que nós estamos lendo hoje, quando chegou mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, o imperador romano ele deu uma ordem. Ele disse que era para colocar no fogo tudo que fosse escritura cristã. Essa Bíblia que nós temos hoje, nós não teríamos ela hoje, se não fosse pessoas terem morrido pela fé, se não fosse pessoas terem encarado aquela situação difícil, terem passado por aquele momento difícil para que nós pudéssemos ter lido a Escritura hoje. Muitos cristãos também eram mortos numa outra modalidade. Eles eram esticados numa ponta à outra. Eles amarravam uma corda nos pés e puxavam pelos braços na frente, e eles puxavam por cavalos até arrebentar o corpo no meio. E eles passavam pelas estradas assim, com um cristão estraçalhado no meio. Isso acontecia, e essas pessoas não negavam a fé, porque elas criam que a fé delas era para depois da morte, não era uma fé para agora. Hoje nós vemos uma fé falsificada, onde a gente quer servir a Deus para se dar bem. Na verdade, o objetivo de servir a Deus não é para se dar bem, é para morar na glória, é para ter salvação, é para vencer a morte. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz isso: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vitória que Jesus Cristo nos dá é sobre a morte. Não é que Jesus Cristo vai te livrar de todas as dificuldades, mas Ele te dá a garantia que mesmo morto, você vai viver. Você vai viver eternamente com o Senhor. E aqui o versículo nos pergunta: será que a perseguição vai me afastar? E aqui fala: ou a fome. Será que a fome vai me afastar de Deus? Tem igrejas pregando que o crente não pode passar necessidade. Aqui a Bíblia está dizendo que os cristãos podiam passar fome. Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse assim: porque eu já aprendi a ter o que comer e já aprendi a passar fome. O apóstolo Paulo dizendo que aprendeu a passar fome. E ele diz depois assim: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vocês notem que o texto não está dizendo que ele pode conquistar qualquer coisa. Porque ele diz assim: eu já passei frio, eu já tive comida, como já não tive. Já passei necessidade, já tive abundância. Mas eu tudo posso porque Cristo me fortalece. Ele quis dizer que ele podia passar por qualquer situação porque Cristo fortalecia ele. Irmãos, talvez um dia vai chegar um momento em que você vai passar necessidade financeira. Isso acontece com todos. Mas nesse momento Deus vai te sustentar. E isso não é motivo para você abandonar o Senhor. Ou a nudez, não ter o que vestir, ou o perigo, ou a espada. Muitos cristãos morriam também degolados no fio da espada. E isso não fazia com que eles abandonassem ao Senhor. Eles enfrentavam qualquer dificuldade, mas eles perseveravam firmes, porque eles criam no poder de Cristo. Irmãos, nós temos um sacrifício que Jesus fez, que me garante que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. E nós temos o poder de Jesus Cristo. É Cristo que dava este poder para que esses crentes encarassem até mesmo a morte, para continuarem a sua caminhada. O apóstolo Paulo, ele era tão fiel a Deus que ele dizia assim: eu não vejo a hora de morrer, eu não vejo a hora de partir e poder estar com Cristo, mas eu sei que eu tenho muito a fazer, e se for da vontade de Jesus eu vou continuar. Mas o desejo de Paulo era estar com Cristo. Hoje em dia nós temos crentes tão covardes que têm medo da morte, mas na verdade a morte para o crente ela é a vitória. O dia, irmãos, que eu morrer, eu consegui chegar lá. E eu fico pensando como as coisas de Deus elas são complexas, né? Muitas vezes nós enxergamos a morte como algo ruim, como o fim da vida. E eu fico pensando agora, né, o caso, nós perdemos a irmã Vera, né, há poucos dias. E eu fico pensando como é que pode, né? Eu falei de Jesus para a irmã Vera, a irmã Alda falou de Jesus, a irmã Bento falou de Jesus, outros irmãos falaram de Jesus. E ela fez uma confissão de fé, ela entregou a vida dela para Jesus. E eu fico pensando assim: ela chegou antes de mim. Como é que pode? Ela chegou antes de mim. Então, não foi um fato tão ruim. Né? Ruim porque nós não vamos mais ver ela, mas ela chegou antes de mim. E vocês já pensaram, irmãos, que bom, nós temos participação nisso. A irmã Alda, por que se entristecer, irmã Alda? Por que se entristecer, irmão Beto? Nós tivemos participação nisso. Nós falamos de Jesus para ela. E hoje eu creio que ela está na glória com Cristo, no seio de Abraão, como a palavra diz. E isso é motivo de alegria, porque ela passou para um lugar onde não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais sofrimento. Ela cumpriu-se o que diz a palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas partir sem Jesus Cristo é a pior coisa do mundo. Daí sim a coisa complica. Irmãos, vamos crer no poder de Cristo. O nome de Jesus Cristo, ele é poderoso. Quando uma pessoa está possessa por um demônio, você diz: sai em nome de Jesus, e o demônio tem que sair. Não é pelo poder de quem expulsa, é pelo nome de Jesus. Ele não suporta o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, ele é poderoso. Cada vez que você estiver tentado a fazer algo que não agrade a Deus, usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu não vou fazer a minha vida de Jesus. O inimigo vai ter que bater em retirada, pelo poder que há no nome de Cristo. E o versículo 37 fala sobre uma terceira coisa, que me leva a crer que se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 37 ele fala do amor de Deus. Ali diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, falando de dificuldades, de momentos ruins, a Bíblia diz: em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Irmãos, a alegria que nós temos em Jesus Cristo, ela não é uma alegria que depende de fatores externos. Muitas vezes a gente acha que são fatores externos que nos trazem alegria. A
Há tempos atrás eu tinha um bom emprego, eu comia bem, eu fazia um churrasco todo final de semana e eu era feliz. Hoje eu não tenho mais um emprego, eu tenho que comer ovo frito, eu sou triste. Essa não é a alegria que Jesus fala. A alegria que Jesus fala é ser feliz pelo simples fato de crer em Jesus Cristo. E essa alegria, ela está à disposição de todos, porque Deus é amor. Deus amou a cada um de nós. Irmãos, eu fiz o meu planejamento para hoje e para amanhã. Eu comprei 8 empanados de R$1. E eu comi os 8 empanados fritos com arroz e feijão. Tem gente que acha que pastor tem que passar bem, pastores ignorantes que não conhecem a palavra, acham que é prosperidade. E eu comi os meus 8 empanados fritos e comprei uma dúzia de ovos para amanhã. E eu queria dizer para os irmãos que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Eu tenho uma alegria tão grande no meu coração, pelo simples fato de crer em Jesus Cristo. É esse que é o motivo da minha alegria, não é o que eu tenho. Para mim tanto faz o que eu tenho ou o que eu não tenho, porque eu sei que é Deus que me sustenta. Eu nunca vou morrer de fome, porque é Deus que me sustenta. Irmãos, eu queria que nesta noite nós pensássemos o que é alegria. Talvez você tenha corrido atrás de uma alegria que não é alegria. Talvez você ache que a alegria é um casamento feliz, é dar certo com alguém. Talvez não seja isso. De repente você acha que a alegria é um bom emprego para fazer um churrasco todo final de semana. A alegria é andar num carro bom. Tem pessoas que vendem o seu carrinho velho e passam a vida inteira pagando um carro novo. Por que fazem isso? Porque não tem alegria aqui dentro. Porque tem que aparentar que tem algo melhor sem poder pagar. A maior parte dos carros que circulam nas estradas não são pagos, vocês sabiam? A maior parte das pessoas que andam num carro bom não pagaram o carro. Então é bem aquela coisa que diz assim, é velho, mas está pago. Né? Pessoas alegres, pessoas que se contentam. E deu, acabou. Quando nós não temos a alegria que vem de Jesus Cristo, nós vamos passar uma vida correndo atrás de coisas para preencher o vazio. Mas o vazio do nosso coração, ele só é preenchido com Jesus Cristo. E eu consegui, irmãos, preencher esse vazio no meu coração. Eu tinha esse vazio. Eu passei por uma situação uma vez na minha vida em que eu trabalhava quase todo dia, na época eu trabalhava por conta, e quando eu ia fazer o cálculo da minha questão financeira, eu não conseguia pagar tudo que eu devia. E eu fazia o cálculo, e daí, daqui a pouco a Adri me dizia que faltava leite, faltava não sei o que, faltava outra coisa, e eu lembro que eu cheguei num momento assim que me deu um desespero muito grande. E eu pensei assim, que vida miserável essa. E esse fato, irmãos, eu não contei para a Adri, isso aconteceu nesse período que eu estava afastado do Senhor. Quando a gente se afasta de Deus, parece que a vida piora. A gente não pode se afastar dessa caminhada. A vida piora. E eu pensei, que vida ruim é essa? Eu trabalho, estou batalhando e nada dá. Parece que nada dá, nada está bom. E hoje, irmãos, eu vejo uma vida onde eu vejo assim que tudo está bom. Porque é Deus que me sustenta, é Deus que me sustenta. É Jesus Cristo que está na minha vida. É Jesus Cristo que está na minha família. Mas por que eu consegui isso, irmãos? Não é coisa que vem com facilidade também. Porque Deus, Ele coloca diante de ti à disposição. Mas tem que ter o teu esforço. Não adianta você querer as bênçãos de Deus e não fazer nada. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas não faz nada. Acha que Deus é Papai Noel e vai sair despejando bênção. Eu vim pegar minha bênção e quero minha bênção. Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele está ali para nos abençoar. Ele quer que a gente seja a pessoa mais feliz deste mundo. Mas nós temos que fazer o nosso esforço. E eu tenho procurado fazer o meu. A minha esposa tem procurado, a nossa família tem procurado. E Deus tem me abençoado. Cada vez que eu busco mais ao Senhor, mais bênçãos vêm. Sabia, irmãos, que não é trabalhoso trabalhar na obra de Deus? Talvez os irmãos pensem que é difícil, que é trabalhoso. Eu trabalho, de segunda a sexta. Eu acordo amanhã às 6 horas da manhã. E eu trabalho até às 5h20, chego 6 e pouco em casa, né? E eu procuro na segunda-feira tirar uma folga. E daí terça-feira, às vezes visita, às vezes tem prova no seminário, quarta-feira tem culto, quinta-feira nós tínhamos o curso de pregador, às vezes sexta-feira muita atividade, sábado e domingo a igreja. E a minha vida e a vida da Adri é a igreja. Nossa vida é igreja direto. Então eu tenho que trabalhar. Os irmãos sabem que quem trabalha, quando chega às 6 horas em casa, não quer fazer mais nada. Descansar, olhar a televisão. Eu chego, preocupação da igreja. E uma coisa interessante, irmãos, é que isso não é trabalhoso. Servir a Deus é tão bom que não é pesado. Te traz bênçãos intermináveis. Eu estou vivendo um dos momentos mais abençoados da minha vida. Eu estou vivendo um dos melhores momentos no meu casamento. Eu já estou casado com a Adri ali há 13 anos, né? Nós vamos fechar 14 anos agora em novembro. Tem casamentos que com 10 acaba. Eu estou completamente apaixonado pela Adri até hoje.
Porque Jesus faz isso, irmãos, não é eu. É Jesus que faz isso. É Jesus que mantém as famílias, mantém tudo em pé. É Jesus. Mas tem que ter o nosso esforço. Eu queria concluir com o versículo 38, que fala sobre uma coisa que eu queria que fosse a convicção de cada um de nós nessa noite. O versículo 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu queria perguntar para ti: a morte, você pode dizer isso? Você pode dizer que a morte, nem os principados, nem as dificuldades, que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você tem essa convicção nesta noite que nada pode te separar de Deus? Ou amanhã você está desistindo da igreja porque veio a dificuldade? Você tem essa confiança? Eu poderia dizer para os irmãos hoje que nada vai me separar de Jesus. Nem mesmo a morte pode me separar de Jesus. Pelo contrário, a morte me leva a Jesus. Né? Não estou defendendo o suicídio. Quem se suicida provavelmente não terá salvação. Mas eu estou defendendo que nem mesmo a morte pode nos separar de Jesus, porque ela nos aproxima de Jesus Cristo. Eu queria nesta noite, meus irmãos, lançar um desafio a cada um de vocês. Nesta noite, Jesus Cristo, Ele está querendo fazer uma aliança com cada um de nós. Talvez você, que não conhece Jesus Cristo, queira nesta noite entregar a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você pense assim: eu quero esse Jesus, eu quero sentir essa alegria, eu quero preencher esse vazio que está no meu coração. Eu quero Jesus Cristo nesta noite, eu quero que Ele mude a minha vida, eu quero que Ele transforme a minha vida, eu quero que as coisas deem certo para mim, eu quero crer que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra, e que eu terei a vitória, que eu serei vitorioso, que a alegria, a paz vai reinar no meu lar. Se você quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você venha aqui à frente, verá outras pessoas também, que você venha aqui à frente com essa convicção. E quando alguém orar por você, que você diga na sua oração: Senhor, entra na minha vida, entra na minha vida e transforma. Pode ser o dia em que você vai entregar a sua vida para Jesus Cristo, e a partir dali a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser diferente, porque agora Jesus Cristo vai estar nela. Eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo lá pelo ano de 95, mais ou menos. Eu me batizei em 96. Agora, no dia 29 de dezembro, vai fechar 20 anos que eu sou batizado. Eu era um jovem com 16 anos de idade. Eu escutei o pastor Carlos Arthur pregando e ele falou o mesmo que eu falei nesta noite. Ele deu uma oportunidade para nós entregarmos a vida para Jesus. E naquele dia, irmãos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu disse para Jesus que eu queria Ele na minha vida, que eu queria que Ele mudasse a minha vida, que eu queria que Ele transformasse a minha vida. E há 20 anos atrás, Jesus Cristo entrou na minha vida. E eu estou aqui, irmãos, depois de quase 20 anos, dizendo para vocês que valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus Cristo com 16 anos, talvez eu tivesse conhecido a droga. Talvez eu não tivesse a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Talvez eu não estivesse aqui pregando para vocês. Mas graças a Deus que quando eu tive a oportunidade, com 16 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. E muitas pessoas pensam em perder a juventude. Eu ganhei a minha juventude. Quem perdeu a juventude foi o meu amigo de 16 anos, que morreu com 16 anos, porque ele preferiu andar no caminho da droga, no caminho que leva para a morte. Eu entrei no caminho de Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui para dizer que vale a pena. Então eu queria convidar você que quer entregar a sua vida, que ao receber a sua oração, ore junto e diga: Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida nesta noite. E você que já entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar nesta noite para fazer uma nova aliança comigo. Para que quando você receber a oração aqui, você diga: Senhor, eu quero firmar novamente um compromisso contigo. Eu quero renovar contigo o compromisso que eu já assumi. Toma conta da minha vida por completo. Muda em mim aquilo que tem que ser mudado. Irmãos, eu estou com quase 20 anos na igreja e tem coisas que eu tenho que mudar na minha vida. Então você que já entregou a vida para Jesus, faça um novo acordo, um novo compromisso com Jesus e peça para Ele transformar a tua vida nesta noite. Porque eu quero que nós saiamos desta noite confiantes de que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Se Deus está na minha vida, eu sou vitorioso. Se Deus está na minha família é vitoriosa. E eu quero que nós saiamos
deste culto com esta confiança. E eu não quero ver ninguém nessa semana reclamando, porque hoje nós vamos colocar nossa vida diante de Jesus e Deus vai entrar e Ele vai fazer a diferença. Então eu queria convidar os irmãos que quisessem receber oração, que se pusessem à frente, convidar o irmão Wagner, o irmão Rudinei para me ajudar na oração, né? E vamos orar.